Então tá, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives do Melos Café, onde eu mostro para você como fazer cafés incríveis em casa, como esses de cafeteria. Meu nome é Rafael Melo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você 3 motivos pelos quais você deveria comprar um moedor de café. Espera aí, só um momento. Estamos com problemas técnicos. Ok. Estamos de volta. Então tá. Bom dia, pessoal. Hoje então vou mostrar para vocês 3 motivos que vocês deveriam ter então em casa um moedor de café manual para que você consiga ter cafés mais deliciosos e incríveis aí na sua casa. Beleza? Então 3 motivos para você ter aí um moedor de café. Ok? E aí, eu quero começar explicando um pouquinho para você entender esse tema, a importância de a gente moer o nosso café em casa, tá? E aí, para isso, eu vou explicar isso para vocês enquanto eu tomo aqui um café. Esse café aqui, eu vou dizer para vocês, ele parece bem fresquinho, parece que eu acabei de abrir o pacote desse café aqui. Mas a realidade é que, na verdade, eu abri esse pacote faz um mês. Só que ele está com frescor que parece que abri hoje. Por que isso? Vocês vão entender ao longo desse vídeo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com os conceitos. O que seria então um café moído, né? O que faz um moedor? Basicamente, o nosso café a gente tem inicialmente ele na forma de grão. A gente tem os grãos do café e depois o que se faz é quebrar esse grão aqui, deixar ele menorzinho, porque ele estando menorzinho, estando moído, a gente consegue retirar melhor os sabores dele do que se a gente tiver ele nessa forma de grão. Se eu jogar água em cima do grão aqui, ele quase não vai conseguir liberar os sabores dele para nós. Então, como a gente quer poder aproveitar ao máximo todos esses sabores que esse grão de café tem a nos oferecer, a gente vai lá e moe ele pequenininho para que a gente consiga, então, aproveitar bem esse sabor dele. Ok? Então, por isso seria legal a gente ter, então, um moedor de café. Tá ok? O moedor é o que faz, então, essa tarefa de deixar esse café do tamanho certo, adequado para a gente utilizar ele aqui. Beleza? E aí, uma coisa que muitas vezes eu já vi pessoas confundindo são 2 termos que aparecem na maioria das embalagens de café. Torrado e moído. Muitas vezes, tudo bem, talvez se a gente for pensar, para muitas pessoas talvez já seja óbvio que 2 coisas elas são conceitos diferentes, mas às vezes a gente vê tanto, mas tanto a embalagem que tem torrado e moído, o tempo inteiro juntos, esses dois termos, que a gente acaba associando tudo como uma coisa só. O café que eu compro é torrado e moído. Pronto, torrado e moído. Mas vamos entender um pouquinho essa questão do torrado e moído. Basicamente, então, um café, o que seria o torrado e o que seria o moído? Torrado. O café, ele passa por um processo de torra, ele é aquecido, a gente pega aquele grãozinho que veio lá da planta do café, a gente faz uma série de processos nele e no final a gente torra ele para que ele consiga desenvolver uma série de sabores dele aí. Tá? Então se faz esse processo de aquecimento, meio que uma queima dele ali, e aí com isso a gente torra ele. E aí então a moagem mesmo, né, a questão dele ser moído, é aquilo que eu expliquei antes, né, que é a gente quebrar ele em partes menores, né, reduzir esse grão de café em pedacinhos pequenininhos bastante para eu conseguir retirar da maneira mais adequada os sabores daquele café, tá? Para eu conseguir de uma forma eficiente, né, extrair esses sabores do meu café, ok? Então, isso seria a questão do torrado e moído. Mas entendam então, quais são os tipos de café que na verdade a gente tem à venda? A maioria dos cafés que a gente encontra é torrado e moído. Mas existem na verdade basicamente 3 formas de a gente encontrar aí o nosso café. Seria ele já torrado e moído, ok?
Dá para encontrar ele torrado, mas não moído, ou seja, torrado em grão, que é esse que eu mostrei aqui para vocês. Então, ele vem em forma de grão inteiro, ele ainda não está moído, e dessa forma você consegue, então, pegar ele torrado, mas você em casa faz o processo de moer ele, tá? E aí vocês vão entender exatamente todos os benefícios que a gente tem ao fazer essa moagem em casa, tá? Mas basicamente, então, a gente poderia pegar ele torrado em grãos, que a gente chama, tá? E aí, se a gente for ver, assim, né, existe também o café sem ser nem moído e nem torrado, que aí a gente chama de grão verde do café, tá? E esse não é um tipo de grão que a gente vai encontrar nos mercados e, na verdade, é bem difícil encontrar ele por aí no geral, assim, num comércio local aí. Geralmente, o grão verde, ele é comprado de um produtor de café, tá? Então, ele faz esse preparo todo do café, depois ele chega para alguma cafeteria que faz a torra e depois vende esse café, tá? Então, é raro a gente encontrar ele na forma não torrada. E aí, por que eu estou citando essa questão de que existe o grão verde, né, sem estar torrado, e existe sem estar moído? Porque, para vocês entenderem, sem estar moído, é legal que ele vem em forma de grão e a gente moe na hora. Isso é muito bom, isso é muito adequado, a gente quer isso. Isso é top. O grão ainda inteiro para a gente moer em casa. A questão do não estar torrado, aí já é mais complicado, tá? Porque moer é um processo que, por exemplo, com esse cara que eu vou apresentar para vocês nessa live, a gente consegue, numa boa, dominar o processo de moagem. A gente faz, dá tudo certo, a gente consegue acertar legal a nossa moagem. Já a torra é um processo muito mais complexo, tá? Por mais que, beleza, é só adicionar calor, é só fazer ali. Se vocês verem na internet, tem pessoas que fazem isso aí até numa pipoqueira elétrica, tá? Tem pessoas que fazem esse processo de torrar o café numa pipoqueira elétrica em casa. Mas, no geral, para a gente ter o melhor dos resultados de sabor do seu café, a torra é melhor feita por um profissional que se chama mestre de torra. E esses caras, eles estudam um monte ali para conseguir realmente torrar da maneira mais adequada o seu café, para que ele libere da melhor maneira possível todos os sabores dele para você, ok? Então, a gente não quer fazer o processo de torra em casa, mas a gente quer fazer o processo de moagem do seu café em casa. E por quê? Então, por que é importante a gente moer o café e só moer ele na hora que for preparar? Por que você não deve comprar moído, deve comprar em grão e moer na hora? Pelo seguinte, quando você moe o seu café na hora em que vai preparar ele vai ter o máximo de frescor, aroma, sabor daquele café. Então, se você quer realmente ter um café com o máximo de sabor, aquele ápice de, realmente de sabor, de aromas que aquele café tem a te oferecer, o que você precisa fazer é comprar ele em grão e moer ele na hora em que você for querer preparar aquele café. Tá ok? Então, por isso que é muito importante a gente moer esse café só na hora. E aí, por que faz tanta diferença a gente moer o café na hora e não simplesmente usar um café que já está ali moído e pronto? Porque se for pensar, poxa, é um trabalho a mais, né? Primeiro, tem que comprar em grão, aí, em vez de eu só preparar meu café ali, pegar uma colherada e botar e jogar minha água, eu vou ter um processo inteiro, uma etapa a mais, eu tenho que ir lá moer ele. Puxa, mas para que será que esse trabalho todo compensa? E aí, por que faz tanta diferença? Pelo seguinte, o seu café, ele precisa, de alguma forma, preservar esse sabor dele ali. E para esse café preservar o sabor dele, ele tem que estar muito bem guardado, tem que estar muito bem preservado. E o café, se você, por exemplo, abre um pacote de café, parece que aquele primeiro café que você prepara, ele está bem fresquinho, bem todo aquele sabor assim de fresquinho, recém-aberto o saquinho de café ali, o pacote. E isso porque ele está realmente fresco, ele não foi exposto ainda ao ar. Enquanto que no momento que a gente expõe o nosso café ao ar, ele começa a oxidar, a envelhecer e a perder aquele ápice de sabor. Ele perde aquele auge, todo aquele máximo do sabor, do aroma que aquele café tem. Tá? Então, se você está com a embalagem fechada, beleza. No momento que abrir a embalagem, começa a
envelhecer o seu café, tá? Então, o seu café que estava todo maravilhoso ali, às vezes no primeiro dia que tu preparou, o café tá com aquele saborzinho todo top, vai lá, chega no segundo, terceiro dia, ou sei lá, talvez na semana seguinte no máximo, aquele café já está mais mortinho, já não tem mais aquele sabor todo. Então, por que é tão importante a gente, né, moer o café só na hora? Por que faz tanta diferença? Porque o grão do café, ele por si só, ele serve como uma embalagem, tá? Cada um desses grãos de café, ele tem a sua própria embalagem, que é assim, a própria casquinha dele aqui em volta. Então, se você espera para moer só na hora que for preparar, ele vai ser preservado, ele por ele mesmo, até o momento do preparo. O próprio grão do café é a melhor embalagem que a gente pode ter, tá? Então, em vez de você ter que se preocupar que, eu abri o meu pacote do café, agora daqui a 2, 3 dias meu café já não vai mais ter aquele sabor maravilhoso. Quando você tem o café em grão, toda vez que você for preparar ele, se você moe na hora que for preparar, você vai ter o frescor todo, aquele café vai ter o máximo de sabor, tá? Então, por isso que faz tanta diferença a gente moer o café na hora. E nessa questão de que ele perde o sabor, ele oxida, isso é similar ao que a gente vê de repente, sabe quando tu pega uma maçã e tu descasca ela? Você já descascou a maçã e daí deixou ela às vezes um tempo exposta ao ar? O que acontece com aquela maçã? Passa um tempinho e ela vai ficando escurinha, né? Fica um pouco mais escurinha ali na parte de fora dela. Por que isso acontece? Porque basicamente ela oxida. Em contato com o ar, ela vai oxidando. Então ela perde um pouquinho ali do sabor dela também, um pouco da acidez dela, por conta dessa oxidação em contato com o ar, tá? E a mesmíssima coisa acontece com o café, tá? Então, se você ainda tem ele em forma de grão, é como se fosse a maçã com a casca. Ela está ali tudo preservadinho, maravilhoso. O momento em que você moe, que você quebra aquela casca, aquela proteção, ele começa a oxidar e começa a perder o seu sabor, tá? Então, por isso que eu recomendo você sempre ter o café em grão e moer ele apenas no momento em que for preparar ele, tá? E aí, por que eu deveria investir dinheiro nisso? Pensando que, eu comprar o pó do café, eu só gasto aquilo ali e pronto. Se eu for comprar o grão do café, eu vou precisar ainda investir em um moedor desse café. Poxa, vou ter que botar mais um dinheiro ali, mas será que vale a pena, esse investimento? Fica tranquilo. Por que eu digo que vale a pena? Sim, vale a pena você investir. Pelo seguinte, porque se você, vamos pensar que você pegou ali um saco de café, beleza? E aí, como ele já estava moído, beleza, não investi no meu moedor, eu só comprei meu café ali. Eu abri aquela embalagem do café, digamos que eu tomei 2, 3 dias um café que estava super fresco e saboroso, com o máximo do sabor dele. Passou esse tempo, talvez eu vou usar aquele pó de café por um mês inteiro. Os últimos 27 dias do mês, depois daqueles 3 dias em que ele estava fresquinho, os outros 27 dias ele vai estar mais meio mortinho, um sabor mais ou menos, não tudo aquilo, tá? Não vai mais ter todo aquele sabor gostoso. Ou seja, se a gente for parar para pensar, poxa, talvez 1/10 daquele café ali, daquele pacote que eu abri, 1/10 eu realmente aproveitei todo aquele sabor e o resto, de certa forma, eu desperdicei. Os outros 90% do saco do café foram, de certa forma, desperdiçados, porque eu não estou mais com aquele sabor todo, tá? Então, se a gente for pensar dessa forma, poxa, por esse lado, comprando ele em pó, eu não vou estar aproveitando tudo que aquele café, aquele saco de café tem a oferecer. Enquanto que se eu comprar o café em grão e eu vou lá e invisto no meu moedor, pelo menos aquele grão lá, eu posso ter 1 quilo daquele grão e vai acontecer o que eu falei no começo do vídeo. Esse café que eu preparei é de um saco que eu abri 1 mês atrás, mas o café estava em grãos. Aí eu fui lá, eu moí ele agora, logo antes de preparar, e o meu café ainda está com um saborzinho que parece novo, parece fresquinho, tá? Então isso é o que acontece quando você faz a moagem do seu café na hora. E é interessante, é engraçado
que eu converso com muitas pessoas, né? E sempre que dá, eu jogo uma dica assim, a pessoa fala que gosta de café, eu já, cara, que tal fazer tal coisa? Tu já faz isso, já faz aquilo? Que tal fazer tal coisa para melhorar teu café? Eu adoro dar dicas e palpites sobre o café. E aí, uma coisa muito curiosa que eu percebo é o seguinte, às vezes a pessoa vê algum vídeo meu, às vezes a pessoa pega alguma dica minha, vai lá e aplica. E de todas as dicas que eu já dei no canal aqui, é muito interessante que o que eu percebo é que o pessoal mais fala que, nossa, aquilo ali quando eu fiz, nossa, que diferença que deu, que absurdo, muito melhor. Sempre o que eu percebo é quando a gente chega no tema de comprar o café em grão e moer ele na hora, tá? Não tem outra, cara. E a mesma coisa foi comigo mesmo. Eu também percebi que depois de fazer uma série de cursos, estudar muitos temas diferentes relacionados ao café, eu ainda percebo que o momento em que o meu café deu o maior salto em questão de qualidade, de ele ficar melhor, foi no dia em que eu comecei a moer o grão do café logo antes do meu preparo. É sério, eu garanto para você que se você só tomava café já moído, se você pegar um dia um grão de café e fizer esse processo em casa, você vai perceber a diferença de moer ele na hora, tá? E aí, o que as pessoas mais erram, então? Elas muitas vezes vão lá e compram um café já moído, ou em alguns casos ela até vai, às vezes, numa loja de uma cafeteria ou uma loja de produtos naturais e o café vem, ele está em grão ali, a pessoa pede para moer na hora. Aí a pessoa, de certa forma, já está mais consciente, já está pulando para uma coisa um pouco melhor, porque o café, pelo menos, foi moído fresco naquele momento. Mas aquilo ainda não é o mais certo, tá? Porque a pessoa vai estar recebendo um café que, novamente, depois de 2, 3 dias em que ela abriu o saquinho, que está exposto ao ar, aquele café vai oxidar. Ele não está mais protegido pela casquinha do café em grão. Então, também não é a melhor das soluções. E outra coisa que as pessoas, muitas vezes, um errinho que as pessoas cometem é que elas pegam aquele café moído e elas usam para todos os métodos de preparo aquele mesmo café moído. Então, eu vou explicar para vocês agora o que seria o mais certo, o melhor para a gente fazer. E aí, esses 3 motivos pelos quais você deveria pensar também em ter um moedor de café aí na sua casa. Tá? E o primeiro deles é o que eu já citei no caso, né? Que é você conseguir aproveitar o máximo dos sabores do seu café. Tá? Então, quando a gente pega esse grão, coloca no moedor e moe na hora, a gente vai conseguir liberar naquele momento apenas aquele sabor todo do café e ele não vai estar oxidado, não vai estar, né, com sabores diminuídos por conta da oxidação. Ele vai estar todo ali contido aquele sabor. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo para você querer, então, moer o seu café e ter esse moedor é pelo seguinte. Se você tem, por exemplo, uma prensa francesa em casa, não sei se você já ouviu falar sobre como é o método certo de preparar um café na prensa francesa, mas se recomenda que se tenha uma moagem grossa do seu café. Então, lembra que eu falei que muitas pessoas cometem o erro de usar o mesmo café moído para todos os métodos de preparo? Então, se você tiver uma prensa francesa ou quiser ter uma um dia e fazer um café bem legal nela, o legal é que você não use aquele café já moído. Ele é muito fino para esse método de preparo aqui. Até porque a gente tem aqui, né, uma trama de metal que ela é fininha, mas se você usar um pó de café muito fino, pode ser que esse pó de café ele passe aqui para cima e a hora que você for se servir, vai entrar um monte de pó de café junto na sua xícara, tá? Então, cuidado, se você quiser, por exemplo, tomar um café bem legal na prensa francesa, você vai querer ter um moedor. Por quê? Porque o moedor de café, ele tem, esse moedor manual aqui, ele tem uma regulagem, tá? Vou até mostrar um pouquinho para vocês aqui. Ele tem aqui um lugarzinho onde ele moe o seu café aqui, tá? Então, você joga o seu grão do café aqui em cima e aí você vai girando. E da mesma forma como funciona um moinho de pimenta, você tem aqui, então, como se fossem lâminas, né? Que vão aqui, uma atritando contra a outra e o grão do café vai sendo quebrado do tamanho certo. E aqui eu consigo, no caso, regular esse tamanho aqui, esse vão que tem aqui.
nessa regulagem eu consigo dizer se eu quero então um café moído grosso, perfeito para uma prensa francesa, moído médio, que seria legal às vezes para um café filtrado, por exemplo, ou moído um pouco mais fino, que seria talvez o caso se eu quisesse fazer um café na cafeteira italiana. Para esse caso, é legal a gente ter um café moído um pouco mais fino. Tá? Então, todos esses ajustes, para eu fazer da maneira ideal qualquer método de preparo, eu consigo no momento em que eu tenho o meu moedor manual, que tem essas regulagens aqui, e eu vou e regulo, então, para moer o grão exatamente do tamanho que eu quero para o meu método de preparo. Tá? E o terceiro motivo para a gente ter, então, porque é interessante a gente ter, então, um moedor em casa, é porque no nosso café filtrado, eu citei que legal é uma moagem média, tá? Beleza, uma moagem média. Mas nem tudo no mundo dos cafés é preto no branco. Se eu for fazer um café filtrado, não quer dizer que eu vou sempre usar, digamos, uma única regulagem de moagem. Não quer dizer que eu sempre vou moer aqui a gente regula em dentinhos, no quinto dentinho, aqui, na regulagem desse daqui, que é o Hario Skerton. Esse moedor manual aqui chama Hario Skerton. Digamos que eu vou sempre regular no quinto dentinho? Não. Na verdade, a questão é que quando você vai fazer o café filtrado, você deveria, idealmente, conseguir adaptar, deixa eu servir o restinho do meu café aqui, você deveria adaptar o seu preparo com base na quantidade de café que você for fazer. Por quê? Digamos que eu vou querer fazer uma única xícara de café. Eu vou lá, vou colocar aqui, e essa uma xícara, ela tem 250 ml mais ou menos. Então eu vou jogar 250 ml apenas, pouquinha água, eu não vou usar tanto pó de café, e aí eu vou passar aqui minha água. O ideal é, nesse caso, quantidade pequena, eu moer o meu café um pouquinho mais fino, porque dessa forma eu vou conseguir, com esse pouquinho de água, extrair bem os sabores daquele café, e ele vai, o fato de estar mais fininho o meu café, ele vai demorar um pouquinho mais para passar água. E isso vai me dar tempo suficiente para a água retirar bem todos os sabores do café. Se eu tivesse moído muito grosso, ele ia passar água muito rápido e não ia pegar bem o sabor, não ia ser legal. Agora vamos pensar no contrário. Eu vou querer fazer 700 ml aqui de uma vez. O que eu vou fazer nesse caso? Eu não vou moer fininho que nem eu moí para uma xícara. Eu gostaria de regular a minha moagem para que fique um pouquinho mais grosso, um médio para médio grosso. Por quê? Dessa maneira eu vou conseguir botar bastante água, eu tenho bastante pó aqui, e ele vai conseguir extrair legal os sabores, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse o pó muito fino, ele ia fazer demorar muito tempo para a água passar. E isso não é legal para o nosso preparo. Se você já viu em outros vídeos, você sabe que o ideal é um tempo de preparo em que a água fica em contato com o pó do café por mais ou menos uns 4 minutos. 4 até uns 5. Mais do que isso, a gente começa a extrair muito amargor do meu café. Isso não é legal. Então, para eu não ter esse tempo muito longo, para não demorar muito tempo para passar, eu vou moer ele um pouquinho mais grosso. Dessa forma, o meu café não vai dar tanta resistência para a água passar e eu vou extrair legal os sabores. Eu vou ter um café saboroso, equilibrado e não muito amargo. Tá? Então, olha só que interessante. Primeiro eu falei para vocês que se vocês querem fazer cafés diferentes, por exemplo, eu quero fazer prensa francesa, eu quero fazer cafeteira italiana e eu quero fazer meu filtrado. Mesmo para eu fazer esses 3 métodos da maneira ideal, eu vou querer ter um moedor. Mas olha só que interessante. Se eu não tenho esse cara aqui, eu não tenho esse cara aqui, eu só faço café filtrado, eu só gosto de café filtrado. Mesmo assim, seria muito legal eu ter um moedor para eu conseguir fazer da maneira ideal o café nesse método filtrado aqui, tá? Então, veja só as vantagens que você teria em moer o seu café na hora e conseguir regular o tamanho dessa moagem, tá? Então, é muito bacana você ter o seu moedor para fazer o seu café. E aí, talvez você está pensando, qual o moedor que eu pego, né? Como é que eu vou atrás de um moedor bacana desses? Então,
confesso para vocês que até um tempo atrás, eu era muito enviesado com relação a isso. Eu sempre pensava que o único moedor que valia a pena mesmo, o único que prestava, eram esses aqui, que são moedores de marcas um pouco mais renomadas, né, já estabelecidos no mercado, que tem uma qualidade assim que todo mundo já aceita no mundo dos cafés. É o caso desse cara aqui, que é o Hario Skeleton. A marca Hario é uma marca japonesa que já faz uma série de equipamentos de café e aí eles conseguem, né, garantir uma ótima qualidade nesse produto deles. Já vendem há vários anos, ele é muito usado por muitas pessoas no mundo dos cafés. Mas esse carinha aqui, atualmente, ele custa na faixa de 300 e poucos reais. Tá? Existem alguns outros modelos já consagrados, o Time More C2, o Hario Mini, Hario Slim Mini, e alguns outros modelos que também ficam ali na faixa de uns 250 a 350 reais. Mas, olha que interessante, como eu também sei que isso às vezes já foge um pouco da realidade de muitas pessoas, e eu acho que é importante a gente entender como todos podem fazer cafés melhores em casa, e não só quem tiver 300 reais para botar aí num moedor desses. O que eu acho que eu estou começando a me abrir um pouco mais é para modelos similares que estão surgindo no mercado. Né? De uns anos para cá começaram a ter muito mais réplicas desses modelos de moedor, e esses eles ficam na faixa de até 70 reais. Você consegue encontrar alguns por 50, 60, 70 reais com essa regulagem que eu mostrei aqui para você. Que você consegue, então, fazer essa regulagem de tamanho da moagem, que eu falei que é tão importante e que faz tanta diferença no seu preparo. Tá? Então, se você quer poder fazer um café melhor, não precisa necessariamente investir num desse de 200 e poucos reais. Esse cara aqui, eu te garanto que ele vai te dar uma ótima qualidade e ele é muito durável. Eu tenho aqui já uns 4 anos, mais ou menos, e ele, nossa, me atende super bem. Mas, se você quiser, você pode olhar esses modelos genéricos aí na faixa de uns 70 reais, se encontra na internet. Eu só te peço para ter um pouco de cautela, porque diferente de um cara desse, que é de uma marca super estabelecida, esses aí mais baratinhos, você tem que só tomar um certo cuidado, olhar os comentários do pessoal, se as pessoas tiveram uma boa experiência com aquele moedor, para que você não entre numa furada, né? Então, olhando bem certinho, pesquisando legal, você provavelmente vai achar um método aí, talvez não tenha o melhor acabamento do mundo, mas que vai sim te atender e fazer a moagem do seu café da maneira que a gente precisa fazer para ter todos os benefícios dele, tá? Então, dá uma olhada nesses tipos aí. Tem um outro vídeo também no canal em que eu cito os diferentes tipos de moedores, porque além desse cara aqui, existe um moedor elétrico, que eu não tenho aqui comigo, que também é na faixa de uns 100 e poucos reais, que dependendo se você faz uma grande quantidade de café, também vale muito a pena para você ter aí em casa. Marta mandou um oi! Olá, boa tarde, Marta! E aí, além desses, existe também a versão top de linha, que seriam os moedores elétricos. Elétricos de boa qualidade. Esse cara ali, ele é muito interessante, ele também permite essa regulagem aqui, mas ele é um investimento já acima de uns R$1.000. Então, você tem que pensar muito bem se você vai querer já investir inicialmente nisso. Mas então, para a gente encerrar o vídeo aí com uma dica, uma sugestão bem interessante para você, o que eu te diria? Como você já entendeu a importância de moer o seu café na hora, né? Todos os benefícios que você tem, eu te diria, procura então primeiro, num mercado por aí, numa cafeteria, em algum lugar, eu diria que vale a pena você procurar algum café em grão. Você pode encontrar nos pacotes menores, às vezes 250 gramas. Não precisa pegar um pacote de 1 quilo. Pega um pacote menor, em grão, tá? E aí, eu já testei fazer o seguinte. Tá, eu quero testar, eu não sei se realmente faz diferença comprar em grão ou não. Então, não compra ainda o moedor. Vai, compra esse primeiro grão e aí moe no liquidificador da sua casa. Eu fiz um teste hoje mesmo, testei, ficou bem bacana o sabor, tá? Então, se você não quer ainda investir no moedor, mesmo que tenha uns a partir de 70 reais, faz esse teste, compra o grão e aí você moe em casa no liquidificador e veja se não dá diferença. E se você achar que realmente o sabor ficou bem mais interessante, bem mais bacana, aí você vai lá e investe nesse moedorzinho aqui, né? Se você quiser então começar com uns desses de 70 reais, você compra um desses e aí você vai poder fazer os seus cafés deliciosos aí todos os dias,
Todos os dias eles vão ter aquele sabor de fresquinho, como se tivesse acabado de abrir o pacote do café. E aí também você vai conseguir ter a vantagem de adequar o seu preparo, por exemplo, para fazer a moagem ideal para uma prensa francesa ou para uma cafeteira italiana. Beleza? Então, sério, gente, eu não me canso. Se vocês já viram em outros vídeos, eu sempre reforço, acima de tudo, que a moagem do seu café, moer o café na hora, é uma das melhores coisas, eu diria a melhor realmente, a melhor coisa que você pode fazer para melhorar muito o preparo do seu café, o resultado do seu café. Beleza? Então, pessoal, acreditem que essa dica é de ouro. Façam isso que vocês vão ver a diferença para o preparo de café de vocês. Beleza? O Dimar mandou uma mensagem também. Estou acompanhando as lives, vendo as técnicas e aplicando aqui, vendo resultados. Isso aí, top, Rudimar. Fico feliz aí. Que bom, que bom. É isso aí. Simone mandou. E Rafa, que legal. Então, basicamente é isso, né? Espero que vocês tenham se convencido de que vocês devem também começar a comprar café em grão. Porque eu falo com muitas pessoas sobre café todos os dias, e eu falo, toda vez que dá, eu falo, cara, tu já compra café em grão? Tu já experimentou fazer, né, comprar o café em grão, moer em casa? E a pessoa às vezes, não. Uma semana depois, a pessoa vem com algumas ideias do café, eu vi tal coisa, comprar um equipamento melhor aqui. Legal, mas e tu já comprou café em grão, já moeu em casa? Não. Aí a pessoa às vezes vai, ela compra, ela paga R$100, R$200 num equipamento super legal, compra uma prensa francesa, compra uma cafeteira italiana, e aí, tu moe teu café na hora? Não. Então, eu sei que muitas vezes a pessoa, parece que ela não quer aceitar que moer o café é um trabalho a mais, tu tem que comprar equipamento, mas vale muito a pena, vale muito mais a pena do que ter um método diferente, ter uma outra coisa aí, tá? Se convençam disso e experimentem, peguem um café em grão e testem, porque vocês vão sim ver que o negócio fica muito bom. Vanessa mandou, massa, Rafa. Luan? Luan já mandou as piadinhas aí nos comentários em outras lives, estou vendo que veio com uma outra piadinha aí. Então não vou ler o comentário não, Luan. Mas então basicamente é isso aí, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão de assunto aí para a live, podem deixar aí nos comentários. Estamos sempre à disposição para ajudar vocês a fazer cafés incríveis em casa todos os dias. Beleza? Valeu aí, pessoal. Abraços e bons cafés.